Declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento todos os eminentes colegas e o doutor Procurador Regional Eleitoral, digno advogado aqui presente, e os servidores da Casa. Eu consulto aos eminentes pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo nenhuma observação, correção, sugestão de correção, declaro aprovada. Anuncio que continuam adiados, em razão do pedido de vista, os processos de números 28.608, o 12.40.24, o 96.41 e o 76.24. A continuidade desse julgamento desses processos mencionados está marcada para a sessão plenária do dia 16 deste mês, portanto, na próxima terça-feira. Em mesa para julgamento, com pedido de preferência, atendendo pedido de preferência, sem sustentação oral, é o processo 49.310. É um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico do município de Querência. O recorrente é a coligação do trabalho, continua, e a parte recorrida é o Fernando Gorgen. Esse processo é da relatoria do colega Dr. Divanir Marcelo de Pietro. É um recurso eleitoral, portanto, o parecer é pelo provimento do recurso. Com a palavra ao eminente relator. Senhor presidente. Pois não. O seu impedimento? Minha suspeição. Sim. Com base no 145.1 do novo CPC. Anotado a suspeição do colega Rabaneda. Prossiga, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, senhores advogados. Tratam os autos de recurso eleitoral interposto pela coligação O Trabalho Continua em face da sentença proferida pelo douto magistrado da 31ª Zona Eleitoral, quem deferiu a inicial da ação de investigação judicial eleitoral por ela proposta em face de Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que não foi constatado elementos probatórios mínimos para a abertura do processo investigatório ou para o processamento desta ação. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a petição inicial preencheu os requisitos processuais mínimos, tendo sido preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 22 da Lei Complementar 6490. Assevera ainda que existem nos autos indícios robustos que, por si só, já autorizariam a abertura do procedimento, requerendo, por fim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e que o feito retorne à zona eleitoral de origem para regular processamento do feito. As folhas 68, USC 73, os recorridos Fernando Gorgen e João Carlos Pizzi apresentaram contrarrazões, rechaçando os argumentos trazidos no recurso e asseverando que não haveriam elementos mínimos nos autos aptos a autorizarem o prosseguimento do feito. Requerem o desprovimento do presente com a manutenção da sentença de primeiro grau. A douta Procuradoria manifesta-se pelo provimento do presente recurso por entender descabido falar em inépcia da inicial, devendo ser recebida e devidamente processada a presente ação investigatória judicial eleitoral, devendo a valoração das provas ocorrer apenas no momento processual oportuno de julgamento do feito. Este é o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Procuradoria mantém o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra, portanto, com o relator para o voto. Como já relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto pela coligação O Trabalho Continua, em face de sentença proferida pela juízo da 31ª Zona Eleitoral, quem deferiu a inicial da ação de investigação judicial eleitoral por ela proposta, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito. O ponto central da discussão dos autos repousa na verificação se foram ou não preenchidos os requisitos autorizadores da propositura da presente ação de investigação judicial eleitoral, na questão atinente ao seu prosseguimento, ante a verificação ou não de elementos mínimos suficientes à sua propositura, apresentados na exordial. O artigo 22, inciso 1, a linha C da Lei Complementar 6490, assim dispõe: qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação em benefício de candidato ou partido político, obedecido o seguinte rito. Inciso 1º, o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. A linha C. Indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. A respeitável sentença recorrida, com base no dispositivo legal acima transcrito, determinou o indeferimento da petição inicial e a extinção da AGE, sem apreciação do mérito, trazendo como fundamento o seguinte. Eu vou ler o trecho da sentença porque eu acho importante para o entendimento da discussão posta. Os autores, como forma de demonstrar a ocorrência dos fatos, trazem aos autos gravação contendo denúncia feita pelo senhor Noli da Rocha Ribeiro, sua oitiva perante o Ministério Público Eleitoral e da conversa entre este e o senhor Orcilon Duarte Alves, Pablo. Numa análise perfunctória do conteúdo das mídias apresentadas, verifico que nenhum dos demandados são interlocutores nas conversas. Trata-se de diálogo entre terceiros. Também não há evidências, ainda que mínima, de que os interlocutores hajam ou em nome ou com o conhecimento ou ainda por determinação dos demandados. Assim, não constato elementos probatórios mínimos para a abertura do processo investigatório judicial ou para o processamento desta ação. Nesse diapasão, devo ressaltar que os mesmos fatos que embasam esta ação foram à época exaustivamente investigados pelo Ministério Público dessa 31ª Zona Eleitoral, através do procedimento de notícia de fato sob o número aí mencionado. Na ocasião, o Ministério Público concluiu não haver provas suficientes da participação direta ou indireta dos candidatos no ilícito e, por consequência, determinou o arquivamento do feito por ausência de substrato mínimo necessário. Evidentemente, para propor uma demanda não é necessária prova cabal e robusta da ocorrência dos fatos que, evidentemente, serão melhor aclarados no decorrer de eventual futura instrução. No entanto, não é crível que se demande o judiciário sem que se apresente um mínimo de lastro probatório ou, no caso dos autos, de evidências da ocorrência da prática do ilícito eleitoral por parte dos demandados. Ressalta-se novamente que não há demonstração suficiente de participação direta ou indireta dos demandados na prática do ilícito a justificar a abertura de investigação judicial. Veja aqui uma necessária distinção, pois o fato das provas acostadas nos autos não serem suficientes à constatação de plano da ocorrência do ilícito eleitoral, não significa que elas não sejam suficientes à propositura, até porque somente com apreciação do mérito e não com análise perfunctória se poderia afirmar com certeza que as provas foram insuficientes à comprovação do ilícito. Pelo conteúdo da sentença recorrida, verifica-se que o douto magistrado ACO, sob o argumento de verificar a existência de elementos probatórios mínimos para a abertura do processo investigatório, acabou por indeferir a petição inicial em virtude da exigência de que a mesma já estivesse acompanhada de provas robustas da prática do ilícito, o que por certo esvazia o objetivo da ação de investigação judicial eleitoral. Somente por esse aspecto entendo que a sentença já merece reparos, uma vez que os fundamentos utilizados para o indeferimento da petição inicial aproximam-se de uma análise de mérito, o que demonstra a incorreção do critério adotado para o julgamento e não autoriza a extinção do feito na forma levada a efeito. Nesse sentido, em recente doutrina, Marcelo Abelha Rodrigues, com propriedade, adverte sobre o indeferimento da inicial na ação de investigação judicial eleitoral. Vou ler apenas as partes aqui destacadas. O dispositivo legal deixa claro, no caput do artigo 22, que bastam indícios e circunstâncias mostrando o quão tênue é o indicativo da ocorrência da causa de pedir que dá suporte à ação de investigação judicial eleitoral. Justamente porque o legislador reconhece que nem sempre as práticas de abuso de poder econômico ou de autoridade acontecem às claras, antes do contraditório, já que normalmente são praticados atos de abuso às escondidas, de forma sorrateira, justamente para não serem identificadas. O que pretende o legislador é que a propositura da demanda possa ser feita com ao menos indicativo possível, aumentando o acesso à justiça, em prol da proteção do processo eleitoral. No mesmo sentido, também destaco o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, cujo conteúdo adoto também como razão de decidir. Da leitura da sentença ora devastada, é que surge claramente que a causa de indeferimento da petição inicial se deu em razão da parte autora supostamente não ter coligido aos autos provas, indícios ou circunstâncias caracterizadoras do ilícito eleitoral,
imputada aos demandados, motivo pelo qual o juiz, o ACO, considerou a inicial inepta. Numa análise detida do petitório inicial, contudo, é visível que a parte autora mencionou detalhadamente os fatos que caracterizaram, em tese, a prática do abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Juntou provas e requeriu a condenação dos réus às sanções previstas no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490 e artigo 41A da Lei 9.504/97, bem como requereu a produção de novas provas, sendo que tais pedidos guardam correlação lógica com os fatos narrados. Desta feita, a parte autora atendeu aos requisitos necessários à propositura da ação de investigação judicial eleitoral, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. Em verdade, o fundamento utilizado para extinguir o processo da inépcia inicial, qual seja a insuficiência do conjunto probatório, é descabido, pois adentra ao mérito da questão. Nessa perspectiva, a ausência ou insuficiência de prova no exordial não é motivo para a rejeição da ação por inépcia, porquanto a ação de investigação judicial eleitoral possui justamente a finalidade de apurar eventuais transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, ao abuso do poder econômico, político ou de meios de comunicação, como preceituado no artigo 22 da Lei Complementar 6490. A suposta insuficiência de provas demonstra com mais razão a necessidade da instrução do feito para que sejam colhidas as provas, devendo-se notar que a parte autora requeriu expressamente a oitiva de testemunhas em juízo para corroborar as suas imputações, cujos depoimentos deverão ser valorados e considerados na formação da convicção do magistrado. Ainda sobre o tema, cumpre mencionar recente julgado do Conselho do Tribunal Superior Eleitoral no mesmo sentido. Destaco aqui também as partes em negrito. A posição minimalista não autoriza o julgador a malferir o devido processo legal e a negar a efetiva prestação jurisdicional. No item 4. Em casos assemelhados ao dos autos, juízes e tribunais eleitorais vêm entendendo, ad cautela, a necessidade de abertura da dilação probatória, admitindo-se o indeferimento da inicial com base no princípio do livre convencimento apenas em casos excepcionais. Os fatos narrados na petição inicial configuram em tese a prática de abuso do poder político, cabendo ao julgador certificar-se, por meio de ampla instrução probatória, que o plano fático substrato para a sua decisão é o mais próximo da verdade real. Para que a petição inicial seja apta, basta que se leve ao conhecimento da Justiça Eleitoral indícios mínimos da prática de ilícito. A análise da veracidade e da gravidade dos fatos configura análise de mérito, recurso ordinário provido para receber a petição e determinar ao tribunal a qual o prosseguimento do feito. Também transcrevo abaixo uma outra decisão do TSE, a qual peço vênia para suprimir a leitura, que é no mesmo sentido do acordo que acabei de ler. Não obstante o já exposto, analisando os autos, verifico que a petição inicial atende ao que a legislação eleitoral impõe, uma vez que o recorrente trouxe com a exordial todos os elementos que estavam ao seu alcance, relatando os fatos que considerava ilícito eleitoral com clareza, indicou testemunhas e juntou mídias e áudio e vídeo, o que acreditava poder comprovar suas alegações. Como demonstração de que as alegações da inicial foram corroboradas por provas que autorizam o processamento da ação de investigação judicial eleitoral, destaco o documento de folha 17, onde o promotor de justiça substituto atesta que, em 4/10/2016, compareceu o senhor Noli da Rocha Ribeiro, membro do partido PCdoB, afirmando que desejava apresentar elementos que comprovam a eventual abuso de poder econômico e corrupção eleitoral pelo candidato Fernando Gorgin, com o apoio de seus advogados, Dr. Vilmar Jacob e Dr. Alessandro Aires, cujas declarações seguem anexo. E encaminha a gravação e o termo à Promotoria de Justiça Eleitoral. No documento de folhas 21 e 23, o Ministério Público Eleitoral, em decorrência do áudio e vídeo contendo o depoimento do senhor Noli da Rocha Ribeiro, afirma o seguinte, que o senhor Noli compareceu à Promotoria de Querência, apresentando elementos capazes de comprovar eventual abuso do poder econômico e corrupção eleitoral praticados pelo candidato a prefeito Fernando Gorgin. Como bem observado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer, os CDs que foram acostados aos autos com a petição inicial, que constam de folhas 25 a 27 dos autos, apresentaram o depoimento do senhor Noli da Rocha Ribeiro, relatando o suposto esquema de compra de apoio político pelos investigados e uma conversa gravada entre o senhor Noli da Rocha Ribeiro e o presidente do Partido da Mobilização Nacional, PMN, onde há uma suposta confissão de que o presidente do PMN teria recebido dinheiro para formalizar apoio político aos investigados. Assim, entendo que esses elementos de prova são suficientes e necessários à demonstração da necessidade de admitir o processamento da ação de investigação judicial eleitoral, não constituindo impedimento para isso o fato do Ministério Público Eleitoral
ter determinado o arquivamento da investigação sobre os mesmos fatos narrados na inicial, uma vez que o exercício do direito de ação não tem como pressuposto necessário essa investigação. Logo, conclui-se que a exordial atende às exigências da legislação eleitoral para a propositura da ação de investigação judicial. Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao presente recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao douto juiz da 31ª Zona Eleitoral para o normal prosseguimento do feito. Como voto. Algum voto divergente? O colega está encaminhando o voto no sentido de dar provimento para anular a sentença proferida pelo juízo da Zona Eleitoral, que indeferiu liminarmente a ação, entendendo que não haveria prova suficiente para justificar aquele processo judicial. O parecer também é nesse sentido. Não havendo nenhuma divergência, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida para que haja prosseguimento regular no juízo de primeiro grau, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O quinto vogal arguiu a sua suspeição. É um prazer tê-los, os acadêmicos, aqui nesta manhã. Acabou de ser julgado o primeiro processo que está em pauta, com pedido de preferência. O advogado tem esse direito de pedir a preferência, com sem sustentação oral. Trata-se de uma AGE que foi proposta por uma coligação sob o argumento de que teria ocorrido um abuso econômico no processo eleitoral. Esse candidato eleito. O juiz entendeu, ao receber essa AGE, portanto uma ação, ele a examinando, chegou à conclusão de que não haveria elemento suficiente para o seu prosseguimento e aí extinguiu o processo. Disso houve um recurso a esta corte e essa corte está reconhecendo que houve um equívoco desse magistrado, portanto está anulando a sentença e determinando a devolução do processo na zona eleitoral para que dê regular prosseguimento. Isso foi, em síntese, o fato que revela esse processo que foi julgado. Eu anuncio o adiamento de julgamento a pedido do digno relator, Dr. Marcos Faleiro Silva. É o processo 10.370, é uma prestação de contas do partido político no exercício financeiro 2014, referente à informação CRIP/SJ. O requerente é o Partido Comunista do Brasil, PC, do B, Mato Grosso, e em processo, portanto, está adiado para a próxima sessão. Na sequência da pauta, em mesa para julgamento, também, aqui no caso, é a relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda, é o 5283/2013, é um recurso criminal, é uma ação penal, sob o fato da captação ilícita de sufrágio da zona eleitoral de Barra do Garças. Tem como recorrente a Antônia Jacob Barbosa e também a Maria de Fátima Rocha, ambos são recorrentes. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. É um recurso de criminal eleitoral interposto, portanto, por as duas partes requerentes anunciadas. Com a palavra, o digno relator. Só um instante, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Antônia Jacob Barbosa e Maria de Fátima Rocha, em face da sentença proferida pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, que condenou cada uma a pena de 1 ano de reclusão e mais 5 dias multa em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, pelo cometimento do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
Conforme a adusa vestibular acusatória, a segunda denunciada, Maria de Fátima da Rocha, representando a primeira, Antônia Jacob Barbosa, então candidata à reeleição para o cargo de vereadora na cidade de Barra do Garças, eleições 2012, juntamente com outros agentes de campanha, esteve na residência da senhora Silvia Raná Bilotti Rato, local onde se hospedava o senhor Ailton César Rodrigues de Castro, tendo oferecido a este vantagens em processo de doação de casa popular, visando, em contrapartida, o voto para a candidata referida. Diz ainda a peça de ingresso que a visita realizada por Maria de Fátima ao senhor Ailton César Rodrigues foi no sentido de informá-lo que o mesmo havia sido contemplado como uma casa popular e que necessitava de sua documentação pessoal, ocasião em que esse informou que não aceitava o imóvel, uma vez que não se enquadrava no perfil para o recebimento dessa moradia, visto que estava recebendo outra casa via herança. Afirmou ainda a denúncia que a denunciada em comento, juntamente com os demais membros que a acompanhavam, disseram que o motivo alegado não constituía óbice, uma vez que o imóvel da herança ainda não se encontrava registrado em cartório e, com tais argumentos, afirmaram ao Sr. Ailton que contavam com o apoio dele, uma vez que estava ajudando o outro. Relata ainda a acusação que Maria de Fátima, ao tempo dos fatos, já se encontrava aposentada e, portanto, não mais fazia parte do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Ação Social, o qual era a responsável pela inscrição do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Recebida a denúncia em 1º de março de 2013, iniciou-se a instrução processual com o interrogatório das acusadas, bem como a inquirição das testemunhas Helena Rodrigues de Castro, Ailton César Rodrigues de Castro, Silvia Raná Bilotti, Maria Leão Pérez e Nilson Alves Ferreira. Em nova audiência, o Ministério Público propôs suspensão condicional do processo, contudo, as denunciadas recusaram o benefício. Alegações finais, o parquet postulou pela procedência das acusações formuladas na peça inicial, ou seja, nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral. Já a defesa de Maria de Fátima Rocha, em razões derradeiras, postulou a improcedência da acusação e, via de consequência, pela sua absolvição, em face da carência de provas suficientes para um édito condenatório. Por sua vez, Antônia Jacob Barbosa, em alegações finais, preliminarmente, postulou pela inépcia da denúncia, ao fundamento de que essa não descreveu as circunstâncias típicas praticadas pela defendente, enquanto que, no mérito, pugnou pela sua absolvição. As folhas 258, USC 264, havia sentença, desacolhendo, primeiramente, a preliminar de inépcia, arguída pela acusada Antônia Jacob Barbosa, ao argumento de que a conduta imputada a esta, aspas, encontrava-se devidamente delimitada na denúncia ofertada pelo parquet, considerando que o crime foi cometido em coautoria / participação em sentido estrito, tendo a acusada concorrido para o crime, fecha aspas, incidindo por tais motivos nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Por fim, fundamentou a sentença que da leitura da denúncia conclui-se que a mesma, aspas, foi formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve perfeitamente os fatos típicos denunciados. Na fase meritória, concluiu o prolator da sentença que, estando devidamente comprovada a autoria e participação, restaram preenchidos os requisitos do artigo 299 do Código Eleitoral, razão porque condenou as denunciadas a pena de 1 ano de reclusão e 5 dias multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. As defendentes inconformadas interpuseram recurso a este egrégio tribunal, alegando, em resumo, Antônia Jacob Barbosa, preliminarmente arguiu a inépcia da denúncia sob o fundamento de que a peça acusatória não descreve nenhuma conduta sua, quer relevante ou não, quer típica ou atípica. E assim, inexistindo a descrição da conduta, está vestibular acusatório na contramão do disposto no parágrafo 2º do artigo 357 do Código Eleitoral e da redação disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal. Pede que a acolhida preliminar seja trancada a presente ação penal eleitoral por inépcia da inicial. Asseverou ainda em preliminar que no presente feito o interrogatório da denunciada foi realizado antes do oitivo das testemunhas, fato que contraria as disposições contidas no inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República, ou seja, ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e devido processo legal. No mérito, alegou que a instrução criminal não logrou caracterizar qualquer conduta típica da acusada, significando dizer que a denunciada não praticou qualquer dos tipos descritos no artigo 299 do Código Eleitoral, seja na modalidade ativa, seja na passiva, e ainda com dolo específico de obter o voto. Maria de Fátima Rocha, no recurso então aviado, postulou também em preliminar violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República,
sobre os mesmos argumentos explanados no recurso de Antônia Jacob Barbosa. No mérito, afirmou que dos autos não restou provado tem a recorrente, através de sua conduta, ferido o disposto no artigo 299 do Código Eleitoral. Contra razões apresentadas, em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos. Levado a julgamento perante esta egrégia corte, o recurso das recorrentes teve uma de suas preliminares rejeitada e outra acolhida, anulando a sentença em acórdão assim emendado. E aqui, senhor presidente, estou trazendo a ementa do acórdão, onde o tribunal entendeu pela nulidade em razão da inversão do interrogatório com o oitivo das testemunhas. E continua. Anulado o processo, os autos voltaram à primeira instância, tendo o juiz de piso realizado novo interrogatório das recorrentes, nos moldes em que determinado por este egrégio tribunal. Após, as partes apresentaram novas alegações finais, tendo o Ministério Público ratificado a anteriormente protocolada, e a defesa, em novo arrazoado, postulado a inépcia da denúncia em relação a Antônia Jacob Barbosa, e no mérito, a absolvição de ambas as acusadas, por falta de provas. Sentença prolatada, rejeitando a preliminar e condenando Maria de Fátima Rocha a 1 ano de detenção e 5 dias multa, bem como condenando Antônia Jacob Barbosa a 1 ano de reclusão e 5 dias multa, ambas substituídas por restritivas de direito. Novo recurso foi protocolado pelas denunciadas, objetivando em síntese o reconhecimento da inépcia da denúncia, por parte de Antônia Jacob Barbosa, bem como a absolvição por falta de provas, alegando ainda que para a caracterização do tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral é imprescindível o pedido explícito de voto, o que não teria ocorrido. Essa é a alegação das duas recorrentes. Contra razões pelo desprovimento do recurso, nessa instância revisora, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer no sentido do improvimento dos recursos. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Excelência, o último parecer eu não consegui encontrar aqui no sistema. Entretanto, o parecer que está juntado é o parecer anterior que já tratava do mérito. Por isso, eu vou fazer apenas algumas observações relativas ao mérito, já que se manteve a condenação pelos mesmos fatos. Pulando o relatório, obviamente, já foi trazido pelo senhor. Na análise do mérito, observa inicialmente que as condutas denunciadas pela douta Promotoria Co se amoldam no tipo penal do artigo 299. A defesa, em sede de recurso, aduz que as ações verdadeiramente praticadas pela acusada, Maria Fátima, não teriam o condão de se amoldar no tipo oferecer vantagem em troca de voto, e que, ainda que possuíssem tal condão, não haveria uma ligação clara entre a conduta de Maria Fátima e a suposta ordem denegada por Antônia Jacob. A testemunha, entretanto, deixa claro que lhe foi oferecida uma casa em troca de apoio à candidata Antônia Jacob, caracterizando-se claramente a figura típica do artigo 299. Podemos destacar também que é no mínimo duvidoso o fato de Maria Fátima, tão somente à época do pleito eleitoral, se propor a ajudar a Ailton e fazê-lo mesmo sem ter nenhuma relação com a Secretaria de Ação Social, a eventual responsável em diligenciar os cadastros nos programas habitacionais governamentais. Portanto, não cabe se discutir se houve ou não a subsunção do suposto fato à norma. Portanto, a conduta seria típica e haveria prova suficiente para a condenação, motivo pelo qual o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso aventado. Retorno, então, a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, primeiro submeto a Tem uma apreciação preliminar, né? do plenário preliminar de inépcia. Essa preliminar já foi afastada no julgamento anterior, então eu não estou conhecendo. Certo. Todos de acordo quanto a ela? Ela já foi objeto, já precluiu. Não foi anulado o processo para... Não, foi rejeitada a inépcia e depois apreciado a anulação da sentença. Sim. Então anulou-se a sentença, refez o ponto em que se entendeu viciado e voltou ao tribunal. Certo. Tá. Essa matéria, então, já foi decidida, eu não estou conhecendo. Ok. Prossiga, então, por favor, mérito, né? No mérito, senhor presidente, ultrapassada a preliminar, eu vou passar a essa análise. E aqui já adianta aos eminentes pares que, com relação à pessoa que foi à casa do eleitor para oferecer a casa, está muito bem demonstrada a prática da compra do voto. O ponto que mereceu uma maior atenção
foi se a aliás, a Antônia Jacob, que era a candidata, se ela teve alguma participação nessa conduta do seu cabo eleitoral. Então é isso que eu apreciei um pouco mais à frente. Então estou dizendo que foram as apelantes denunciadas e ao final do feito condenados do juiz da 40ª Zona Eleitoral. E aqui inicio com o que eu já constei no relatório. Estou trazendo aqui a redação do artigo 299, que é de todo conhecida, e continuo. Em primeiro lugar, no que pertine ao recurso de Maria de Fátima Rocha, tenho que o mesmo não prospera. Em razões recursais, adota defesa técnica séria que mencionada a recorrente, por ocasião de seu diálogo com as testemunhas, apenas comunicou que Ailton havia sido contemplado com uma casa no programa Minha Casa Minha Vida. Assevera que não houve promessa, não houve doação, não houve oferecimento, bem como não houve pedido de voto. Continua alegando que para a caracterização do crime do artigo 299 do Código Eleitoral há necessidade de pedido explícito de voto, o que na sua compreensão não ocorreu. Data vênia, não foi essa a compreensão que tive. De saída, consigno que o crime do artigo 299 do Código Eleitoral não exige para sua caracterização unicamente o pedido explícito, despudorado, descarado, aberto de voto. O tipo penal se contenta com o pedido implícito, aonde reste claro que o objetivo do agente é obter o apoio, o voto do eleitor. É claro que nesta modalidade, pedido implícito, precisar-se-á analisar cada caso, o contexto para, ao fim, concluir-se pela ocorrência ou não do crime. Estou citando, senhor presidente, um precedente do TRE de São Paulo, onde na premissa menor diz, aspas, desnecessário pedido explícito, bastando a atuação do candidato e a evidência de especial fim de angariar o voto. E continuo. Nos termos do artigo 299 do Código Eleitoral, que protege o livre exercício do voto, comete corrupção eleitoral aquele que dá, oferece, promete, solicita ou recebe para si ou para outrem, dádiva ou qualquer vantagem para obter voto, ainda que a oferta não seja aceita. O crime aqui é de natureza formal. Na espécie, a recorrente Maria de Fátima Rocha, em meados do mês de junho de 2012, ou seja, aproximadamente 90 dias antes das eleições municipais, na cidade de Barra do Garças, procurou o senhor Ailton César Rodrigues de Castro e, sob a alegação de que este havia sido contemplado com uma casa popular, solicitou o apoio do mesmo para a segunda recorrente, Antônia Jacob Barbosa, então candidata a vereadora. A testemunha Ailton Rodrigues de Castro, em seu depoimento, conforme assentado pelo Ministério Público, aspas, confirma que a promessa de entrega da casa ficou condicionada ao voto em favor de Antônia Jacob, inclusive com as expressões: não posso dizer, mas você sabe o que é, nós vamos lhe ajudar. Você vai receber uma casa e dá uma força para nós. Uma mão lava a outra. A propósito, continuo, importa dizer que a recorrente Maria de Fátima Rocha, no diálogo travado com a testemunha, quando informou a disponibilidade da casa, se apresentou como representante da candidata a vereadora Antônia Jacob Barbosa. A testemunha Ailton César Rodrigues de Castro, no contexto narrado acima, achou estranho a recorrente Maria de Fátima, ao lhe comunicar sobre ter sido contemplado com a casa, estar com a documentação de seus filhos e, especialmente, por estar providenciando a entrega do bem, apesar de que naquela época não havia previsão para casas populares, tampouco porque aquela não estava vinculada à Secretaria de Ação Social do município. Desta forma, me pareceu bastante claro que as tratativas a respeito da Casa Popular estavam condicionadas ao voto. Ademais, a documentação exigida do eleitor Ailton César para a consecução da casa, a doação da casa, ocorreu de forma diversa do procedimento normal estabelecido pela Secretaria Municipal de Ação Social. Não bastasse a entrega da casa estar condicionada ao apoio que a testemunha Ailton César teria que dar à então candidata Antônia Jacob, este relatou que a testemunha Nilson Alves Pereira, uma das pessoas indicadas e que acompanhava a recorrente Maria de Fátima por ocasião do fato, lhe disse em determinado momento que uma mão lava a outra. Em outras palavras, a testemunha seria beneficiada com a entrega de uma casa popular no bairro Ouro Fino 2, mas em troca teria que votar na recorrente Antônia Jacob. Caracterizado, pois, o crime praticado por Maria. Por outro lado, quanto ao recurso apresentado por Antônia Jacob Barbosa, candidata a vereadora na época dos fatos, verifica-se que sua principal alegação é de que se trata de mera, segundo ela, ilação, presunção, afirmação de que havia ligação eleitoral com a corré Maria de Fátima. Afirma, outro sim, que a acusação não logrou comprovar qualquer conduta típica praticada,
bem como reafirma a tese do recurso aviado por Maria de Fátima, no sentido de que não houve pedido explícito de voto. Confesso que muito refleti sobre a caracterização da responsabilidade penal desta recorrente, pois basear uma condenação apenas e simplesmente pelo fato de um cabo eleitoral agir de forma ilícita, falando em seu nome, sem que haja qualquer prova de ciência, anuência ou participação do candidato, realmente parece temerário. No entanto, algumas situações me convenceram. E aqui eu só quero esclarecer aos eminentes pares que quando eu coloco que realmente há necessidade de ficar demonstrado esse conhecimento, é porque nós sabemos que existe sim aquelas hipóteses em que... Só questão de ordem. Pois não. Poderia analisar, houve recurso do Ministério Público, acho que esse processo está com pressão retroativa, né? Poderia já levantar uma questão de ordem para interromper o voto e reconhecer a pressão eu retroativa. sinceramente não fiz análise da prescrição. Entre a data... O senhor está falando em concreto, né? Em concreto. Que teria mas, de qualquer forma, ele tem que Entre a manter... data, qual que é o marco? Entre o recebimento. De ordem, de repente ele acolhe a questão de ordem. Não, sim, mas eu estou... É porque Não houve recurso do Ministério Público. não houve recurso. Não pode Mas a minha- aumentar a pena. Certo, É necessário o está, voto. estou a entender. Ele está sugerindo... Eu compreendi. Vocês identificaram entre o recebimento da denúncia e a sentença? A segunda sentença, entre o recebimento da segunda sentença, houve o lapso temporal Superior a 4 há anos. 4 anos. O recebimento da denúncia operou-se em... Primeiro de agosto de 2000. O senhor está mantendo a sentença, correto? Mas se o processo é de número 2013, o ano do processo é 2013, Assim, veja, eu só anotei que já tem. entendeu? Só um pouquinho. O recebendo a denúncia, ele Ela foi operou-se condenada a um em... ano. Oi? Ela foi Perdi o condenada a um papelzinho. ano, né? Um ano e 2 meses. Ah, um ano e 2. Bom, mas Só um então tá. segundinho, desembargador. Engraçado, por que eles não alegaram isso? O recebimento da denúncia operou-se em as folhas 103, em 1º de março de 2013. A segunda sentença foi em 1º de agosto de 2016. Vejam, senhores, não houve recurso do Ministério Público pelo presídio do presídio da não reformação Impérios. Mas, doutor, falemos, não passaram 4 anos. Do recebimento da denúncia. Ela foi condenada a 1 ano e 2 meses. A prescrição se opera em 4, correto? Se entre o recebimento da denúncia e a segunda sentença passaram cerca de 3 anos e alguma coisa, realmente me parece que não... Errei não- na conta? Hã? 2013, 2014, 2015, 2016. Ainda não deu 4 anos. Não deu. Não tivemos o lapso de 4 anos. Ok? O senhor pede vista. Eu vou pedir vista, qualquer coisa, vou dar uma olhada. Depois deixa ele Não. prosseguir o voto. Até para... O ano do processo é 2013. O ano do processo. Não, da sentença em 2016. Né? Então se deduz que o processo se iniciou no mínimo no dia 1º de janeiro de 2013, no mínimo. Né? E a sentença foi proferida em 2016. Com a então, sentença A segunda, né? então, Zerou. 3 anos. Doutor, houve um erro de conta aqui. Eu solicito imensas não, mas desculpas aqui mas ao o que demonstra que o a- plenário está atento aí a... Né? Isso é importante. Doutor Albaneda, peço muito desculpas Não, de que interromper isso. o voto de Vossa Excelência. Não, de maneira nenhuma. Eu acho importante... O relator estava fazendo uma análise da situação jurídica da segunda recorrente. Por favor. E eu dizia Que dessa minha... seria a candidata ao Isso. cargo de vereador. Que, E eu em dizia- tese, seria beneficiada Isso. pela conduta Isso. da outra. E eu dizia dessa minha preocupação com relação a ter um mínimo de liame demonstrado sobre quem pratica a conduta, que é quem efetivamente está à frente da compra de voto, e o candidato. Porque nós sabemos que muitas vezes esses cabos eleitorais, eles brigam entre eles para ver quem que consegue mais voto para a candidata, e muitas vezes, até sem a candidata saber, eles praticam condutas ilícitas para conseguir nessa disputa interna e buscando até às vezes algum tipo de benefício, se alçar na frente. Então eu acho importante fazer essa análise, e isso eu fiz, por isso eu só estou fazendo esse parênteses. Então eu digo aqui que muito refleti sobre essa caracterização e estou continuando aqui no seguinte sentido. Algumas situações me convenceram de que ela tinha conhecimento da conduta, anuiu com ela,
E digo que, primeiro, restou claro nos autos que as pessoas que procuraram por Ailton César com o fim de angariar documentos para que ele tivesse direito a uma casa, afirmaram trabalhar para a candidata, deixando claro que o apoio solicitado era para a mesma. Segundo, que a própria defesa confessa que Maria de Fátima trabalhou no gabinete de Antônia Jacob pelo período de 2 anos. Em terceiro lugar, e ao meu sentir o mais relevante, é que Silvia Haná Bilotti, também testemunha, confirmou o diálogo que teve com Maria de Fátima, bem como assentou que as pessoas que a acompanhavam disseram na oportunidade que eram assessores da candidata Antônia Jacob e, portanto, trabalhavam para a mesma. Afirmou essa mesma testemunha que, em razão desse seu depoimento, sofreu represálias por parte da candidata Antônia Jacob, que lhe disse que, aspas, iria acabar com a declarante. Afirmou ainda que, em face de tal depoimento, foi exonerada do cargo que exercia, ou seja, de enfermeira do Hospital Geral e Pronto-Socorro Municipal. Ora, após as denúncias, no encontro casual em que a testemunha Silvia Bilotti teve com Antônia Jacob, esta, ao invés de tentar se inteirar melhor dos fatos e, ciente dos mesmos, tomar as providências que se esperam de quem repele esse tipo de ilícito, passou a ameaçar a testemunha, em atitude absurdamente contrária àquela que tomaria alguém que desconhecesse e repudiasse tal atitude. Portanto, do contexto probatório, em face destas circunstâncias, me convenci de que realmente Maria de Fátima agiu a mando de Antônia Jacob, principal beneficiada com a compra de votos praticada por aquela, incidindo no artigo 299 do Código Eleitoral, diante do disposto no artigo 29 do Código Penal. Há de se comentar por derradeiro que, embora o senhor Ailton César não tenha aceitado a doação da Casa Popular, tem-se que a consumação do delito artigo 299, por sua natureza e sede, ocorre independente da aquiescência da oferta ou promessa que eu estou reafirmando a natureza formal do delito. E aqui eu estou fazendo um destaque antes de encerrar, senhor presidente. Digo, por fim, a despeito de ter constatado que a sentença condenou erroneamente Maria de Fátima Rocha a pena de detenção, quando ao certo deveria ser reclusão, na ausência de recurso do Ministério Público, não há nada que se fazer no particular, sob pena de reformar empechos. Exposto, por tudo mais os autos constam, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento dos recursos interpostos, senhor presidente, ao como voto. Muito bem. Vamos colher o voto agora do revisor, doutor Divanir. Senhor presidente, eu adoto integralmente o relatório apresentado nos presentes autos e acompanho também a integralidade do voto que foi apresentado pelo doutor relator, inclusive no que se refere especificamente, que eu acho que era o ponto aqui que a defesa apresentou controvérsia mais incisiva, que é com relação à própria candidata. E penso que há nos autos os elementos suficientes, como bem demonstrado no voto do relator, para comprovar a conduta ilícita por parte dos cabos eleitorais, bem como a ciência da candidata em relação a essa proposta de compra de votos. Portanto, acompanho integralmente o voto do relator. Desembargadora Nilza. De acordo também. Acompanhando o relator, o doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. A doutora Patrícia Sene. Com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanhamos o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Faz a correção. Na sequência, anuncio 236/2017. É um recurso contra a expedição de diploma, falsidade ideológica, cargo vereador, comprovação de escolaridade da zona eleitoral do Reserva do Cabaçal. O recorrente é o João Batista Cabral e o recorrido é Adilson Barreto. É da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, recurso contra inspeção de diploma manejado por João Batista Cabral em face de Adilson Barreto, eleito vereador no município de Reserva do Cabaçal nas eleições de 2016, com fundamento no artigo 262 do Código Eleitoral. Sua peça de ingresso, o requerente
o requerente declara que concorreu nas eleições pretéritas ao cargo de vereador de reserva do Cabaçal, obtendo a primeira suplência pelo PMDB. Sustenta que o requerido Adilson Barreto concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais, tendo obtido regularmente o registro de candidatura, porque à época presentes as condições de elegibilidade e ausente qualquer causa de inelegibilidade. Aduz que após o pleito verificou que o requerido é pessoa analfabeta e que o documento comprobatório de sua escolaridade apresentado à Justiça Eleitoral com o pedido de registro de candidatura é falso. Sustenta ainda que o requerido é inelegível, inelegibilidade com assento constitucional. Por conseguinte, não pode subsistir seu diploma de eleito e nem pode ser empossado no cargo de vereador. Ao final, requer a procedência da ação para o fim de desconstituição do diploma otorgado a Adilson Barreto. O requerente, em sua exordial, não arrolou testemunha e não requisitou diligências, juntando os seguintes documentos. Aqui eu faço uma relação dos documentos, senhor presidente, que foram juntados. Continuo. Requerido, regularmente notificado, conforme certidão, apresentou sua contestação, aduzindo em sede de preliminar a ilegitimidade ativa, já que o recorrente foi eleito primeiro suplente pela mesma coligação do ora requerido. Aduz em relação ao mérito, em síntese, que as condições de elegibilidade e as causas supervenientes de inelegibilidade de natureza constitucional são verificados no momento do registro de candidatura, observando-se que tal recurso fica praticamente restrito aos casos de inelegibilidade superveniente, ou seja, às inelegibilidades que atingirem o candidato após o registro de candidatura. Continua o recorrido dizendo que desta forma, quanto à suposta inelegibilidade superveniente, ou seja, as alegações de que o recorrido é analfabeto, pois em tese teria feito uso de documento escolar falsificado e assim induzido a Justiça Eleitoral em erro, são meras ilações e conjecturas, eis que não existem nos autos provas suficientes que demonstram a sua suposta inelegibilidade nos termos do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Alegou ainda o recorrido que, no outro giro, o recorrido junta aos autos cópia da Carteira Nacional de Habilitação, sendo límpido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que há, neste caso, presunção de alfabetização do candidato, conforme súmula 75, em verbos, e citou a súmula. Concluiu, então, requerendo o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência da ação. O requerido, em sua contestação, e aqui a despeito de ser um recurso contra expedição de diploma, se trata como uma ação autônoma de impugnação, então estou tratando como inicial e contestação, ele não arrolou testemunha, não requisitou de diligência e juntou documentos. A douta Procuradoria manifesta pela improcedência da ação. O procurador ainda requereu, senhor presidente, ao final do processamento feito, a remessa das cópias dos autos ao Ministério Público, a fim de se verificar a possível prática do crime do artigo 350 e seguintes do Código Eleitoral. Aqui eu estou justificando também porque que não abrir prazo para alegações finais, o processo não foi instruído, não seria o caso. É um relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Eleitoral. Excelência, fazendo um breve resumo, a questão é que houve a utilização de uma comprovante de escolaridade que supostamente seria falso, e é desse que eu peço para extrair cópia para que se averigue se ele é falso ou não é falso. Mas a questão é que na seara eleitoral isso foi resolvido porque, no entender do Ministério Público Federal, com a apresentação da CNH, está comprovada a escolaridade conforme a jurisprudência do TSE de 2014 e em diante. Uma vez que o documento anterior dele seria supostamente falso, o Ministério Público Eleitoral se deu ao trabalho de verificar junto ao nosso sistema ASPA se ele realmente tinha CNH. Então a CNH que ele apresentou é idônea. Portanto, o Ministério Público se manifesta pela improcedência da presente ação e obviamente, não aceitando a preliminar lá de legitimidade. E sugerindo que seja extraído cópia para encaminhar para o Ministério Público da Isso, Zona Eleitoral. eu estava esclarecendo o que é para analisar, não é a CNH dele, a CNH eu verifiquei. Mas sim o certificado que ele tinha apresentado no primeiro momento. Inicialmente. Retorna a palavra, portanto, ao doutor relator. Senhor presidente, esse caso, e até já adianta a Vossa Excelência, o impugnado, o recorrido, o requerido, é exatamente o mesmo do seguinte da pauta, que nesse seguinte da pauta foi o Ministério Público que entrou com recurso contra expedição de diploma. O caso é o mesmo por analfabetismo, estou acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público. A ilegitimidade ativa eu estou afastando, porque não importa se
que quem está entrando com o recurso contra a expedição de diploma é um candidato da mesma coligação, basta ser candidato. E no mérito eu estou julgando improcedente, por conta da súmula que indica a presença CNH, é possível se identificar a alfabetização, e determinando a extração de cópias e remessa ao Ministério Público exatamente para as providências que foram requeridas pelo Ministério Público Eleitoral. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Se for necessária a leitura do voto, Eu indago ao do revisor, revisor, né? Se está de acordo, o voto é nesse sentido também. De acordo com o relator, senhor presidente. Os demais colegas também estão anuindo, alinham-se ao voto do relator? Então proclamo o resultado apenas com aquela observação, se isso obviamente foi acolhido. Extrair cópia, encaminhar o documento do suposto certificado escolar para o Ministério Público da Zona Eleitoral para a verificação de algum crime eleitoral. Determinando a extração de cópia dos autos, porque nos autos Tem todo o contexto. tem uma certidão da instituição de ensino em Sim. que supostamente teria expedido aquela certificação de que aquilo é falso. Certo. Então não só o diploma, mas a extração Perfeito. completa dos autos. Eu só Todos estou estão de determinando acordo, aqui o né? Então, eu anuncio o julgamento. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de legitimidade ativa e, no mérito, julgou improcedente o pedido de desconstituição do diploma outorgado a Adilson Barreto nas eleições de 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. As providências sugeridas pelo relator. O seguinte, a conclusão É a é a mesma no mérito. Eu Como vou não houve anunciar, e aí preliminar, o senhor faça a gentileza de... o processo é 151, recurso contra a expedição de diploma, é o mesmo tema. Né? Só que desta feita, o protagonista muda em relação ao recorrente. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. E a parte recorrida é o Adilson Barreto. O parecer é pela improcedência da ação, semelhante realmente É à o mesmo parecer ao conclusão. qual O senhor está confio. ratificando. Ratificado, o relator já colocou e já explicou que é o mesmo, o revisor também alinha-se De a esse acordo, voto. acompanho. Né? Todos estão de acordo? De acordo. Então, a mesma conclusão do julgamento anterior fica, portanto, neste caso também, desse processo, exceto a questão da preliminar de legitimidade ativa que não houve. Então, com isso, proclamo que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Dr. Paulo César Alves Sodré relata e vota o 41.438. É um recurso eleitoral de uma ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada a agente público da zona eleitoral de Comodoro, na eleição de 2016. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o insigne relator. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Comodoro, em face da sentença prolatada pelo juízo da 61ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido contido na ação de investigação judicial e eleitoral proposta em desfavor de José João Fernandes, Jefferson Ferreira Gomes e Vladeir dos Santos Vieira e reconheceu a inexistência da conduta vedada a eles imputado. Consta da inicial que os recorridos José João Fernandes, à época presidente da Câmara Municipal e candidato à reeleição, Jefferson Ferreira Gomes, vereador e candidato ao cargo de prefeito, e o candidato a vice-prefeito Vladeir dos Santos Vieira, teriam se utilizado das instalações da Câmara dos Vereadores no dia 5 de agosto de 2016 para a realização das convenções municipais e, na ocasião, teriam usado de equipamentos como um computador, impressora do local, além de servidores da casa para o serviço de água e café aos presentes. Alega a recorrente que a conduta relativa ao uso de materiais, equipamentos e servidores públicos daquele órgão municipal representa uma extrapolação de permissível legal incorrendo na conduta vedada, descrito no artigo 73 da Lei das Eleições. Destaca que os fatos narrados estão comprovados por imagens mencionadas na inicial e foram confirmados por diversas testemunhas que presenciaram o evento e a participação dos recorridos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos da representação sejam julgados totalmente procedentes.
as contrarrazões vieram aos autos, parecer do Ministério Público Eleitoral com atribuição naquele juízo pelo desprovimento do recurso, ouvida a Procuradora-Geral Eleitoral, manifestou-se pela manutenção da sentença, entre aspas, não só pela atipicidade de parte dos fatos imputados, como também, entre aspas, pelo pobre conjunto probatório carreado aos autos. É o relatório, senhor presidente. A Procuradoria, como pronuncia? A Procuradoria ratifica integralmente de que seria parcialmente atípica a utilização, no caso a utilização lá do local, e que o conjunto probatório realmente é muito fraco. Ok. Digno relator. Senhor presidente, eu nem vou me dar o trabalho de o voto está à disposição de vossas excelências, só vou fazer uma breve síntese, só lembrando que, além do juiz primeiro grau ter deferido, o Ministério Público que atua naquele juiz se manifestou pela improcedência do recurso, né, na manifestação, e a própria Procuradora-Geral Eleitoral também. Então, isso é em consonância com ambos os órgãos, né, com os 3 órgãos que já se manifestaram nesse processo. A coligação não se insurge contra a utilização do espaço, até porque está com previsão legal. Ele se atém, basicamente, a que supostamente teria sido utilizado uma servidora do órgão e por ter sido servido água, cafezinho e computador. Primeiro que, além de ser atípico, como disse bem o Ministério Público, porque teria que ter a robustez, não se trata de 50 servidores, não se trata de um caminhão de café e de água. Primeiro que também não há prova de que essa tal de Adriana tal, porque não há qualificação dela, né? Não que ela, não há nem prova de que ela existe, de que de fato ela seja servidora, não há nenhuma prova, não há foto dela, uma testemunha só depois disse que ela é servidora, não há nem prova de que, embora possa ter ocorrido, que não há foto, não há comprovação de que tenha sido utilizado café, água, que esse café tenha sido produzido pela Câmara Municipal. Mas mesmo que tivesse, a coisa é tão singela que não enseja o abuso do poder econômico. Então, nessa esteira, eu estou acompanhando o parecer ministerial e estou julgando improcedente, mantendo a sentença, né, desprovendo o recurso. Algum voto de divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, e em consonância com o parecer ministerial. Dr. Marcos Faleiro da Silva, em mesa, o 2255, recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro 2014, Partido Socialista Brasileiro, da Zona Eleitoral de Vera. O recorrente é o Diretório Municipal, o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Este recurso eleitoral em prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro, PSD, município de Vera, exercício 2014, interposto contra a decisão do juiz da 36ª Zona Eleitoral, que julgou pela desaprovação das contas partidárias, suspendeu o recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 ano. Extraem-se dos pareceres técnicos eleitorais de folhas que as contas foram apresentadas sem registro de receita e despesa sequer de bens e serviços estimáveis em dinheiro utilizados na manutenção e funcionamento do partido. Renitente com a desaprovação das contas anuais, exercício 2014, Partido Socialista Brasileiro, PSD, do município de Vera, MT apresenta em razões recursais argumentos no sentido da aplicação retroativa da nova resolução TSE 23464, 2015, que permite a declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como afirmou que não houve receitas e despesas no período por se tratar de agremiação partidária de município no interior com baixo número de eleitores. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelos desprovimento do recurso. É o relatório. Como pronuncia a doutora Procuradoria? Mantenho o parecer. Ratificado o parecer, relator, o voto. Prestação de contas, né? Senhor presidente, observa-se que, em virtude da falta de lançamento dos recursos, despesas e ausência de movimentação das contas anuais partidárias, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Vera, exercício 2014, conforme folhas 82, 83 e 102. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê, no artigo 107, a obrigação das agremiações em prestar contas à Justiça Eleitoral. A obrigatoriedade da prestação de contas é exigida anualmente dos partidos políticos em contas disciplinadas no capítulo 1 do título 3 da Lei 90/96 de
95, Lei dos Partidos Políticos. O processo de elaboração e entrega da prestação de contas anuais dos partidos políticos está atualmente regulamentado na Resolução 23464, 2015, que estabelece em seu artigo 65, parágrafo 2º, inciso 1, as contas do exercício 2014 devem ser aplicadas às normas da Resolução TSE número 21841/2004. Aqui eu cito o artigo, apenas para rebater o argumento da aplicação retroativa. Agora trago a análise do tribunal fato do diretório. Eu deixo de citar o artigo, que é de conhecimento de todos, tá? Pulo essa parte, que aqui é textual. A prestação de contas relativa ao exercício anterior a 2015 deve ser examinada de acordo com as regras previstas pela Resolução 21841/2004, a própria Resolução nova. Bom, traga a análise do tribunal fato do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB Vera, ter apresentado contas eleitorais zeradas relativas ao exercício 2014. Entendemos que a apresentação de contas zeradas, sem movimentação financeira, contraria o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE 21841/2004, ensejando desaprovação das contas por impossibilitar o seu controle. Verbos, artigo 13, parágrafo único, não recebimento de recursos financeiros em espécie por si não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimados em dinheiro recebidos em doação utilizados em sua manutenção. A declaração de contas eleitorais, digo eu, zerada, impede a fiscalização por parte do Poder Judiciário Eleitoral e indica a movimentação de recursos clandestinamente, porque, por exemplo, ao menos um e-mail, alguém usou alguma internet, um santinho, uma folha de papel foram usados, não se tendo condições de saber quem aportou o recurso, financiou o grupo e quais eram suas intenções. Aqui eu cito uma jurisprudência do TSE, peço vênia para não citá-la, pela extensão da pauta, mas está à disposição de Vossas Excelências acerca das contas zeradas. Diante do exposto, em consonância com o posicionamento da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância como voto, senhor presidente. Aquela providência que o Ministério Público abuso de poder econômico não é necessário? Aqui, nesse caso, entendemos que não, porque não tem prova de absolutamente nada, simplesmente as contas foram zeradas, no caso, exercício de contas anuais. Há algum voto de divergência? Então, proclamo o resultado do Tribunal por unanimidade. Só um esclarecimento, senhor presidente. São contas anuais. Ok. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Mais o assunto de prestação de contas do partido político, Partido Verde. Este processo da relatoria também do Dr. Marcos Faleiro. É a mesma hipótese? Não, senhor. Aqui é diferente, né? O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação das sanções legais. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de prestação de contas, senhor presidente, do Diretório Regional do Partido Verde, PVMT, referente às eleições de 2016. Apurou-se a inadimplência do Diretório Regional do PV, Partido Verde, pela omissão de prestação de contas parciais obrigatórias a todas as legiões, nos termos do parágrafo 4º do artigo 43 da Resolução TSE 23463/2015. Intimada a sanar a irregularidade, as folhas 10, 11 e certidão de folhas 12, o partido não apresentou suas contas de campanha. Demais, constatou-se que o Partido Verde PVMT pertenceu à coligação de candidato que disputou o segundo turno das eleições do ano 2016 em Cuiabá e não apresentou a prestação de contas final no prazo legal, no dia 19 de novembro de 2016, conforme artigos 45, parágrafo 1º e 48 da Resolução do TSE número 23463, 2015, parecer 16/16. Em razão da não apresentação das contas finais com documentação pertinente, não foi possível verificar se houve recebimento de recursos de fundo partidário ou de fontes vedadas, bem como de origem não identificadas. Sim, determinou a citação do órgão partidário para apresentação justificativa, contudo, após ciência do despacho, o partido quedou-se inerte. Parecer de Procuradoria Regional pela não prestação de contas. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se adota a Procuradoria. Mantenho o parecer pela não prestação. Mantido o parecer, com a palavra o relator para o voto. Senhor desembargador, pedindo escusas aqui, ao plenário vou apenas resumir o voto, a hipótese de contas de campanha,
não houve O partido não prestação. apresentou, não é isso? Então, ante o exposto em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do Diretório Regional Partido Verde PV, referente às eleições de 2016, aplicando como consequência essa sanção de perda do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência na forma do artigo 73, inciso 2, e parágrafo 1º da resolução TSE número 23463, 2015, que regulamenta as contas de campanha. Aqui também todos estão de acordo, converge o mesmo entendimento do relator. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Verde, referente às eleições de 2016, aplicando a sanção da perda do direito do recebimento de recursos do fundo partidário. Olha, enquanto perdurar a inadimplência, é muito difícil mudar assim dessa forma esse país. Será que não seria o caso de a gente aproveitar essa situação que nem a gente discutiu na apresentação da escola eleitoral, que se ele não apresentar nunca, ele vai ser como uma pena sem fim, né, perpétua, e de outro lado nós também temos uma pena sem o mínimo. Então, se até o final do ano ele apresentar, ele não vai ter perda nenhuma do fundo partidário, ele vai ser só uma espécie de cautelar, não vai ser pena. É muita benesse. É uma sugestão aqui para o pleno, né? Entendeu? Teríamos que analisar melhor a questão. Teríamos analisar as próximas, né? Eu não sei. Eu confesso que eu mesmo não enfrentei essa situação no meu parecer, devia ter trazido, né? E o parecer é meu, enfrentamos, né, a questão. Eu mesmo estou trazendo agora, mas no meu parecer, que é de início de abril, não sei se foi antes ou se foi depois daquela aula. Veja que no inciso 1, quando é falta de prestação pelo candidato, ele impõe um período mínimo que é a legislatura. E ainda consta que se passar a legislatura e não tiver prestado, perdura. Mas para o partido realmente não há esses dois. Pois isso por tantas outras coisas que a gente às vezes fica meio desanimado, né? Mas como que pode um partido, quer dizer, que é uma agremiação de que se está a cooptar, né? E pessoas capacitadas e que sejam responsáveis para ingressar no serviço público, né? Porque é um serviço público, é um agente político, né? De uma forma tão desorganizada, desinteressada, ou seja, algo elementar, descumprir o regramento. Como é que se ele descumpre o regramento, como no exercício do cargo, ele vai fazer o quê? Olha, é uma coisa que... enfim... A grande verdade é que alguns partidos eles existem apenas e tão somente para poder fazer as coligações no momento adequado. Para né? não dizer outras coisas que Sim, são subjacentes. exato. Né? Mas para fazer coligações no momento adequado. Por isso que a sociedade precisa acordar, né, e tomar as rédeas. É aquilo que aquele economista inglês disse. Se vocês não interessarem, tem alguém que interessa. E aí eles tomam conta. Mas, enfim, vamos ao processo 34022, recurso eleitoral, prestação de conta também de candidato. Agora é o candidato, cargo vereador, Santa Terezinha. O recorrente é o Guete Amorim da Conceição. E o Ministério Público é a parte recorrida, o Dr. Marcos Faleiro também. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Agora é o candidato. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela candidata ao cargo de vereadora do município de Santa Terezinha, o Guete Amorim da Conceição, contra a decisão que desaprovou sua prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral relativa ao ano de 2016. Extraem-se dos autos que a candidata teria descumprido a norma no artigo 18 da Resolução 23.343. Está errada essa resolução. Consertar. Porque, conforme extrato bancário, ela apresentou 2 depósitos em espécie no valor de R$ 880, ambos realizados no dia 26 de setembro de 2016 e outros 2 nos valores de R$ 1.000 e R$ 1.006
R$1.046, realizados na data de 21 de outubro de 2016, todos pela própria candidata, estou passando o limite de R$ 1.064, consoante parecer técnico de folhas. Por conseguinte, as contas foram desaprovadas nos termos do artigo 33 da Lei 9.504, 97, Lei das Eleições, e 68.3 da Resolução 23.463, que é a resolução que está correta. Renitente com a decisão, a qual desaprovou suas contas, a recorrente interpôs o presente recurso eleitoral, sustentando, em resumo, que não houve incidência do aludido artigo, caso então, visto que a doação foi realizada pela própria candidata com recursos próprios. Em sede recursal, da outra Procuradoria Regional Eleitoral, pugnou pelo desprovimento da irresignação, é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Eu vou destacar apenas essa alegação dos recursos próprios, seriam recursos próprios, e aí seria mera irregularidade que ela cometeu. A prestadora de contas está inscrita no programa social do governo Bolsa Família e mantém o parecer em totum pelo desprovimento. Mantenho em totum pelo desprovimento. É uma questão já decidida, inclusive, de Santa Terezinha, mas eu vou fazer questão de ler o voto, porque nós temos aqui 2 membros da corte que não participaram dos últimos votos. Eu vou pedir permissão, Vossa Excelência. Como já é elucidado no relatório, cuida-se de recurso eleitoral interposto pela senhora Huguete Amorim da Conceição, em refutação à sentença prolatada na prestação de contas de campanha eleições de 2016, cujo extrato de prestação de contas final apresentou receita de R$ 5.887 e despesa de R$ 4.887,46. Destaca-se que a sentença proferida julgou desaprovadas as contas, dado que a recorrente, segundo o parecer técnico, as folhas 62 e 64, teria descumprido o disposto no artigo 18 da Resolução 23.463 de 2015, uma vez que realizara 2 depósitos no valor de R$ 880 no dia 26 de setembro de 2016 e ainda outros 2 nos valores de R$ 1.000 e R$ 1.006,46 na data de 21 de outubro de 2016, totalizando a quantia de R$ 3.766,46, acima do acima do limite legal de R$ 1.064,10. Portanto, destacar voto proferido pelo douto desembargador Pedro Sakamoto em caso idêntico. Diz o desembargador: nesse contexto, é forçoso dizer que agiu com acerto um juízo singular, pois os depósitos realizados pelo recorrente, de fato, violaram os dispositivos legais supramencionados, uma vez que foram realizados sucessivamente no mesmo dia, superaram o valor de R$ 1.064,10 e deixaram de ser efetuados por meio de transferência eletrônica, gerando, em vista disso, dúvidas acerca da origem dos recursos doados. Na espécie em debate, é importante salientar que, apesar de conter a identificação do doador nos depósitos em comento feitos pelo próprio candidato recorrente, essa condição não atenua a irregularidade apontada, já que o dinheiro em espécie pode ter qualquer procedência e depois ser repassado ao candidato, que, na condição de doador da própria campanha, pode vir a fazer o depósito em seu nome, se foi um recurso eleitoral 34896. Digo eu, além disso, não merece prosperar a tese ventilada pelo recorrente, que possui renda suficiente para justificar a origem dos recursos, visto como foi asseverado pelo Procurador Regional Eleitoral, se foi 103, diz o procurador. Além disso, além de se considerasse o argumento da defesa de que, na verdade, se trata de recursos próprios, verifica-se que a legislação eleitoral não faz qualquer ressalva nesse sentido. Ademais, conforme já apurado nos autos, a prestadora de conta já inscrita no programa social do governo Bolsa Família, pelo qual recebe benefício ínfimo, R$ 249, de modo que sua capacidade econômica não justifica as elevadas doações próprias para sua campanha. Ao remate, importante mencionar a jurisprudência da Egresso TRE em caso idêntico, julgado em 24 de abril de 2007, de autoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Peço vênia para não citar a justiça. Por todo exposto, em consonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao presente recurso interposto pela servidora Huguete, para a senhora Huguete Amorim de Conceição, no sentido de manter incólume a sentença desaprovou as contas de campanha referente às eleições do ano 2016. Por derradeiro, quando o retorno dos autos à instância de origem, termina que o meritíssimo juiz eleitoral proceda à extração de IMS cópia integral do feito ao Ministério Público para eventual apuração das irregularidades apontadas. E, da mesma forma como outro voto, Santa Terezinha tem casos recorrentes e indícios de organização criminosa, de movimentação clandestina de recursos lá, de forma que
não sabemos a origem desse recurso, nem se houve compra de votos. Isso aí há uma fumaça de alguma coisa nesse sentido, e sugiro à Corte também a remessa ao doutor Procurador Regional Eleitoral, também para análise dessa questão da incidência ou não do crime do 288, salvo engano, do Código Penal e outros ilícitos. Como voto, excelentíssimo senhor presidente. Todos estão de acordo? De acordo. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do douto relator, em consonância com o parecer ministerial. Há 3 processos aqui que eu vou anunciar, doutor Marcos Faleiro, para julgar em bloco, se quero consultá-lo sobre isso. É o 346, dígito 68, 643, 95 e 666, 41. Todos eles, o assunto é o mesmo, é prestação de contas, são zonas eleitorais diferentes. Recurso eleitoral em prestação de contas. Mas, de qualquer forma, o assunto é prestação de contas. Cargo de vereador de Rosário Oeste, o primeiro anunciado, o segundo é de Rondolândia, e o terceiro também é de Rondolândia. Com a palavra o digno relator. Se é possível julgar em bloco. Obrigado, senhor presidente. Eu vou usar o voto do 34668, que ele tem um plus a mais, os outros tratam da mesma matéria, de um segundo argumento, são idênticos. Vamos lá, 34668. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela candidata ao cargo de vereadora do município de Rosário Oeste, Selma Anzil da Silva, contra a decisão que desaprovou sua prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral relativa ao ano de 2016. Extraem-se dos autos que, no caso, a candidata teria violado o artigo 48, inciso 1, a linha G da Resolução 23463 de 2015, dado que realizou despesas com veículo automotor sem ter apresentado as contas de gasto de combustíveis. Esse é o paradigma dos outros, tá? Essa é a questão. Realizar despesas com veículo automotor sem apresentar as contas de gasto de combustíveis. Aqui tem um plus a mais, bem como houve omissão de despesa de campanha, gasto eleitoral com contratação de serviços de advogado. Seu parecer técnico, inclusive, folhas 35 e 36. Por conseguinte, as contas foram desaprovadas nos termos do artigo 30 da Lei das Eleições e artigo 68.3 da Resolução 23463 de 2015, renitente com a decisão a qual desaprovou suas contas, a recorrente interpôs o presente recurso eleitoral, sustentando, em resumo, que a recorrente não omitiu o gasto de combustível, sendo que fora o doador do veículo utilizado, o sogro da recorrente, quem arcou com as despesas referentes ao combustível e manutenção do veículo. Seria recursado ao doutor regional eleitoral, porque não pelo desprovimento da resignação é como relatório. Ou sacerdote procuradoria. O desprovimento, no caso aqui, é relativamente à questão do veículo. Veículo não, a omissão de combustível. Como que o carro não anda sozinho. Com relação à advocacia, parece que já está superado isso, né, na jurisprudência. Parece que teve um instrumento de doação em que foi colocado que haveria combustível, mas isso aí seria uma manobra para contornar essa omissão de gastos, né? E também não haveria documentos fiscais que comprovassem a aquisição do combustível pelo próprio doador, e não pelo candidato. Então, por isso, eu mantenho o desprovimento, a manifestação pelo desprovimento. O relator. Como já elucidado no relatório, cujo recurso eleitoral interposto pela senhora Selma Anzil da Silva, em refutação à sentença prolatária de prestação de contas de campanha, eleições de 2014, cujo extrato de prestação de contas precisou receita de R$ 7.569,55 e despesa de R$ 7.566,25. Em relação à omissão de despesa de campanha e contratação de serviço de advogado, o parecer técnico afirmou o seguinte: está à disposição de vossas excelências, impõe-se observar que existia, no caso, certa controvérsia sobre a necessidade de declaração dos gastos dos candidatos a partido político com honorário advocatício. Cabe distinguir os honorários decorrentes de eventual assessoria jurídica à campanha eleitoral, caso em que o advogado insere-se na condição pessoal que presta serviço à candidatura,
nos termos do artigo 26.7 da Lei 9.504/97, sendo sua atividade desenvolvida diretamente na campanha. Logo, a remuneração do serviço do advogado é gasto eleitoral e deve ser incluído na prestação de contas. No entanto, essa situação não ficou comprovada nos autos, não é o caso dos autos. Pelo que se depreende do parecer técnico, o caso concreto trata-se de advogado constituído para atuar na defesa de interesses de candidato em juízo, inclusive para trabalhar no processo de prestação de contas. Logo, os seus honorários não constituem gastos eleitorais sujeitos à contabilização na prestação de contas e não há necessidade de serem apresentados em contas eleitorais. A teor da normativa, previsto no artigo 29, parágrafo 1A. Isso aqui é da resolução 23.463. Ficou faltando aqui. 29 são gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nessa resolução. Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesse de partido político em processo não podendo ser pago recurso de campanha, não caracterizam gastos eleitorais. Aí continua. Não existe, digo eu, não existe irregularidade na omissão de gastos com honorários advocatícios para atuar em juízo, no interesse de partidos e candidatos, processo judicial. Somente configura gasto eleitoral a contratação de serviço de consultoria jurídica em favor de campanhas eleitorais, caso de assessoria. Aí eu pontuo que o doutor já disse, está citada à disposição de Vossas Excelências, e passo para a análise da outra questão, que é referente ao bloco. De outro lado, destaca-se que a sentença proferida, folhas 43 e 45, julgou desaprovadas as contas, dado que a recorrente, segundo o parecer técnico folhas 35/36, teria descumprido o disposto no artigo 48, inciso 1, a linha G da resolução 23.463 de 2005, uma vez que há despesa com locação de veículos, sem que haja registro de gasto com combustível, revelando, portanto, omissão de gastos. Como diz o desembargador presidente, o carro não anda sozinho. Importante destacar, voto proferido pelo doutor jurista Samuel Franco Dália Júnior, em caso análogo. Peço vênia aqui para também ficar à disposição de Vossas Excelências, deixo de ler o voto pela sua extensão. Não merece prosperar a tese ventilada pelo requerente de que o instrumento de doação de veículo incluía também o abastecimento, uma vez que são elementos de despesa distintos e devem ser lançados como tais, incorrendo na pena de comprometer o caráter público da prestação de contas e também comprometer a fiscalização, né? Ademais, foi bem asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral as folhas 75 verso. Vou ler. É a maior incongruência nesse instrumento particular de doação, sem qualquer tipo de autenticação formal que possa atestar a data, é o fato de ser uma doação de uso de veículos sem motorista, de modo que, cada vez que fosse necessário o abastecimento, o usuário teria que se dirigir ao doador para que, além do veículo, providenciasse também o abastecimento, sua situação assaz e verossímil. Salvo engano, no relatório disse que era do sogro, né? Ele relatou lá que era do sogro o veículo. Ao arremate, é importante mencionar a jurisprudência do TRE-MT em outro caso similar, julgado em 20 de fevereiro de 2014, acerca da omissão de gasto com combustível do juiz Pedro Francisco da Silva. Diz ele, a respeito também da questão da ausência do gasto de combustível. Por tudo exposto em consonância com, peço vênia para não ler a jurisprudência também, por exposto em consonância ao parecer do outro Procurador-Geral Eleitoral, nego o provimento ao presente recurso interposto pela senhora Selma Anzil da Silva, no sentido de manter incólume a sentença que desaprovou suas contas de campanha eleitoral às eleições do ano de 2016, como voto. Só fazendo uma ressalva que um desses recursos, o arguiu aqui, esse caso ele disse que o carro era do sogro, né? O sogro que assinou o termo de doação também. Um desses recursos ele falou que fez a campanha a pé. Em Rondolândia. Eu indago o seguinte, não se ele fez a Rondolândia, campanha a pé, por que ele Isso aqui é Rosário alugou do o carro, Não, entendeu? e detalhe- Então meio um tanto quanto irracional. E o detalhe, argumento, doutor, que ele teria feito a campanha a pé em Rondolândia. Gigante o município. Olha. Doutor, é como votam os três... Esse é de Rosário Oeste, né?
Esse caso o aqui, 3486. esse é o de... Selma e Rosário. É, Esse é o de Rosário. Rosário Oeste. O a pé é de Rondolândia. O a pé de Qual o Rondolândia. sentido dele fazer campanha a pé e alugar o carro? Eu acho que não faz sentido, né? Verdadeiramente. Senador, é como votam os três? Todos estão de acordo? Os três? De acordo. Só tem um... Caminhando. Pois não. Vamos então anunciar. Qual que o senhor... Não, é só uma indagação, porque o precedente que o nobre relator junta aqui parece-me que contraria o voto dele. O presidente citado do Dr. Pedro Não, Francisco... não necessariamente. Não. É uma AGE, eu li ela, ele fala que... ele fala o seguinte, que a ausência... Na verdade, quando eu li ela, eu só vou recordar porque esse voto eu fiz ele faz um tempo. Ela fala o seguinte, que, na verdade, ele queria uma cassação, não era uma representação, ele falou assim, olha, que essa ausência foi uma representação para aplicação de multa. Ele disse o seguinte, que isso aqui poderia ensejar um gasto ilícito de campanha e ensejar uma desaprovação das contas, mas não uma multa, uma cassação do diploma, entendeu? Por isso que eu citei essa jurisprudência. Lá no salvo engano, no conteúdo dela, eu usei essa jurisprudência, porque é muito raro você achar jurisprudência de quem aluga carro e não tem combustível. Eu tive uma certa dificuldade para achar. Tem muito precedente de quem tem combustível, mas não tem carro. Agora, precedente de quem usa gasto eleitoral de carro, mas não tem combustível, são raros. Isso aqui eu usei esse precedente apenas para dizer, na época o doutor Pedro, o doutor Pedro Francisco, com maestria, ele disse o seguinte, falou, olha, é muito ilógico você usar, simples fato de ter alugado um veículo, gasto com o veículo, mas não ter combustível, você cassá-lo do mandato, aplicar uma pena severa. Isso aí, quanto muito, era um gasto ilícito de campanha a ensejar uma desaprovação das contas. Ele fez menção, isso não voto. Deveria ter citado, na verdade, o trecho do voto, entendeu? Mais ou menos assim. Isso é o precedente. Todos estão de acordo, então? Então eu posso anunciar para os três. Porque tem sido muito comum o Ministério Público pegar as contas desaprovadas e entrar com as ações respectivas por conta de suposta violação ao 30A. E aí é exatamente o caso aqui do Pedro. Proclamação para os três, anunciados. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, matérias semelhantes, é o 40.650, da relatoria do doutor Paulo César Alves Sodré, que é a um pleito de vinculação de propaganda partidária em inserções, rádio e televisão, Partido Humanista da Solidariedade, PHS, Mato Grosso, primeiro e segundo semestre. O senhor está com a palavra, o parecer, só antecipando depois de deferimento do pedido. Senhor presidente, trata-se de requerimento protocolizado em 22 de novembro de 2016 pelo Partido Humanista da Solidariedade, com base na lei dos partidos, para a veiculação de propaganda partidária em horário gratuito no primeiro e segundo semestre de 2017, nas emissoras de rádio e televisão deste Estado, em um total de 10 minutos de inserções para cada semestre. O pedido veio instruído de forma incompleta. Certo. A secretária judiciária desse tribunal, por meio da sessão de análise, ofertou informação no qual declara que o partido requereu inserções de 15 segundos cada uma, fração essa não contemplada pela legislação vigente, cujo fração é no mínimo 30 segundos. Complemento eu aqui. Aponta ainda falha na documentação relativa às emissoras geradoras apresentadas sem respectivos endereços e números de telex ou facsímile. Efetuada várias tentativas de intimação do partido para a regularização do pedido, resultaram sem êxito, levando a unidade técnica a opinar pelo indeferimento do pedido. Ouvida, a Procuradoria Eleitoral se manifestou no mesmo sentido. É o relatório. O assessor da Procuradoria? Mantém o parecer. Mantido o parecer, o senhor está indeferindo, acompanhando. Estou votando pelo indeferimento, senhor presidente. Sim. O voto está à disposição, o pedido foi feito incompleto, foi convertido em diligência para se manifestar, não se manifestou. Mesmo assim, então não se corrigiu. Não corrigiu e estou indeferindo, acompanhando a manifestação ministerial. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de vinculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Humanista de Solidariedade, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O doutor Divanir
tem também sobre a mesma matéria, é o 3637, é o Diretório Regional do Partido Social Liberal, PSL. Neste caso aqui, diferente do anterior, o parecer no sentido de deferir o pedido. Com a palavra o doutor relator. Obrigado. Cuida-se de pedido de propaganda partidária formulada pelo Partido Social Liberal, PSL, do Estado de Mato Grosso, por seu presidente com vistas a obter autorização para a veiculação de propaganda político-partidária na modalidade de inserções em nível estadual, em emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2018. O requerente apresenta plano de mídia, no qual especifica os dias e os meses em que pretende divulgar sua propaganda partidária. Apresenta a relação das emissoras geradoras com os respectivos endereços e telefones e certidão da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se as folhas 60 e 60 versos, opinando pelo deferimento do pedido, assim como a douta Procuradoria Regional Eleitoral e seu parecer zarado as folhas 71 e 71 versos. É o relatório. Como manifesta a Procuradoria? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, resumindo, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos e exigências legais para a veiculação da propaganda partidária, o voto é no sentido de deferir o pedido de veiculação das inserções regionais de mídia partidária no rádio e televisão para o primeiro semestre do ano 2018, apresentado pelo Partido Social Liberal do Estado de Mato Grosso, conforme planilha de folha 03. É como voto. O relator está acompanhando a promoção do Ministério Público Eleitoral pelo deferimento, diferente do caso anterior, né, que não havia documentos comprobatórios e exigidos pela legislação, mesmo que foi dado a ele a oportunidade de fazer a correção. Todos estão de acordo nesse caso também. A unanimidade deferiu o pedido de vinculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Social Liberal, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Eu vou passar a presidência, agora encerrada o ciclo de processo judicial, vou passar para a fase administrativa e está em mesa apenas o processo 186781-2014. É um recurso que está sendo interposto contra a decisão da presidência. Então, portanto, eu passo a presidência à colega desembargadora Nilza. Anuncio o julgamento do processo 185.781-2014. Trata-se de um recurso administrativo, hora extraordinária, realizada pelos servidores da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, mês de setembro de 2014, extrapolação do limite mensal de 60 horas, que foi indeferido. Recorrente Antônia Odilza Padilha Fontoura e outros, e é da minha relatoria. Cuida-se de recurso administrativo interposto pelos servidores Antônia Odilza Padilha Fontoura, Armando Rosa, Loemil Lourenço da Silva, Marcelo Souza Fernandes e Oswaldo Sakamoto, todos lotados no cartório da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, em face da decisão exarada pelo então presidente deste tribunal, que indeferiu o requerimento de ratificação das horas extraordinárias realizada pelos servidores daquela serventia no mês de setembro de 2014, com extrapolação de mais 20 horas em relação ao limite mensal total de 60 horas, exclusivamente para conversão em folgas compensatórias. Argumento que o artigo 2º, parágrafo 4º da Portaria 210 de 2014 da Presidência, combinado com os termos do ofício circular número 16 de 2014 do Gabinete da Presidência, leva a entender que o pedido de extrapolação era desnecessário, por estar expresso e previamente autorizado, desde que formalizado e deferido o pedido de realização de horas extraordinárias. Ou seja, entende os recorrentes que, deferido o pedido principal de horas extraordinárias no mês, havendo necessidade de eventual extrapolação, não seria necessário pedido formal para tal finalidade. Sustento ainda que o fato de terem efetuado o pedido expresso de extrapolação nos meses anteriores não afasta o entendimento por eles defendido. Requerem, finalmente, os recorrentes a reforma da decisão denegatória para a conversão das horas em folga, ou, não sendo possível a fruição, o pagamento em pecúnia. Ao receber o feito em conclusão, o corregedor eleitoral desembargador Pedro Sakamoto deu-se por impedido para apreciação da matéria em razão do parentesco mantido com um dos recorrentes, Oswaldo Sakamoto, nos termos do artigo 144, inciso 3 do CPC, motivo pelo qual vieram inconclusos os autos. Eu vou resumir, aqui trata-se desse pedido
de compensatória de hora extra, que foi extrapolado. Em vez de 60, como é permitido, eles extrapolaram para 80. E o pedido também foi formulado fora do prazo. Em setembro, quando já havia o fechamento do cálculo das horas extras pela coordenadoria de pessoal, é que a solicitação foi encaminhada dia 17 de outubro de 2014, fora do prazo. Diante disso, o meu voto é no sentido de denegar esse recurso. É como eu voto. Como vota os demais pares? De acordo? De acordo. Acompanho. De acordo? De acordo. Então, anuncio o resultado. Por unanimidade, negar o recurso administrativo. Retomando as palavras, não há mais nenhum processo a ser levado a julgamento. Eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos ilustres acadêmicos aqui nesta manhã e dizer a eles que é uma satisfação tê-los. E a porta da Justiça Eleitoral, no caso aqui especificamente do Tribunal Regional Eleitoral, está aberta aos senhores. E fique sabendo que a jurisdição eleitoral é promissora, né? Não é só a jurisdição civil, né? Há também essa jurisdição especializada, a exemplo do que há a Justiça do Trabalho. Então nós temos também a Justiça Eleitoral. Precisamos de bons profissionais na área ocupando os diversos papéis, né? E eu convido, se tiver tempo ainda, o diretor Nilson vai acompanhá-los até o museu do tribunal para que os senhores interem de uma parte da história deste tribunal que já tem mais de 8 décadas, né? Meu muito obrigado.